Olá, multiplicadores de negócios. Vocês já ouviram falar em medicina germânica? Eu também já ouvi falar, mas eu não tive ninguém que se aprofundou aqui no assunto ainda no nosso programa, né? E você que me acompanha todos os dias aqui, também está curioso como eu estou? Eu conheci essa mulher incrível, a Mara Beltrame, inclusive vai estar com a gente no nosso grande encontro das mulheres inteligentes que multiplicam patrimônio, e ela aceitou gentilmente o meu convite de estar aqui e compartilhar os seus conhecimentos, multiplicar os seus conhecimentos junto com a gente nesse programa. Mara, se apresenta para os multiplicadores. Ok, pessoal, boa tarde, prazer, eu sou a Mara Beltrame. Então eu vou trazer um pouco da minha trajetória aqui, como eu cheguei na medicina germânica, essa medicina que é pouco conhecida. E eu costumo dizer que 1% só das pessoas sabem que a verdadeira causa por trás de uma doença física tem causa emocional, né? Então nós vamos falar sobre isso, sobre a medicina germânica. Então, Mara Beltrame, eu trabalho há mais de 30 anos com educação. Sempre o que permeou a minha vida foi educação. E aí, a gente vai ver, né, no decorrer da minha vida, eu entrei também para a medicina germânica. Então, Mara, tu trouxe assim a questão da medicina germânica sobre ela é relacionada com as doenças da alma. Então, tipo, reflete no corpo o que a alma já tá doente. Na verdade, assim, o Dr. Hammer, que eu já vou conversar sobre e falar sobre ele, né, que foi quem descobriu a medicina germânica, ele diz que todo evento vem e realmente aquilo que está na alma afeta o cérebro manda a mensagem para o corpo físico. Então, a medicina convencional, ela trata o sintoma e nós vamos na causa. A causa que é a emoção. Então, reformulando a pergunta, o que é medicina germânica e para que serve? Ok. A medicina germânica, então, é a medicina que vem tratar a verdadeira causa por trás de um sintoma físico. E a doença, ela não é um acaso e ela não é contra nós. Na verdade, a doença, ela vem porque ela tem uma finalidade de nos mostrar algo. Não é bonito isso? Nossa! Então, por trás de qualquer doença, tem algo do corpo querendo mostrar um outro caminho possível, viável, e onde a gente vai crescer como pessoa, como indivíduo. Sempre por trás de uma doença, por trás deste caminho, tem um autodesenvolvimento, tem algo que está guardado para nós. Então, tipo assim, por exemplo, vamos usar um exemplo de rinite, né? O que a rinite quer me mostrar? Isso. E aí, quando... Eu posso começar pelo Dr. Hammer? Como ele chegou? Então, assim, Dr. Hammer, um médico alemão, tinha uma clínica, várias especializações, ele era um cientista, né? E num determinado momento da vida, ele perdeu o filho dele, baleado. Isso. E aí, a esposa dele também era médica. E aí, tanto ele quanto a esposa tiveram câncer e nos órgãos reprodutores. E aí ele se deu conta que por trás da história deles, veja, história que aconteceu no mundo real, ele entendeu que o sintoma queria dizer outra coisa. E aí, curando, né, ele e a esposa, ele mapeou 44 mil casos que entraram na clínica, para ele entender que aquilo que estava, a história da pessoa tem um conflito no lado de fora, no caso dele, a perda do filho. Esse conflito manda uma mensagem para o cérebro e o cérebro manda para o corpo. Então, a gente trata o sintoma, mas você vê o caminho que a gente percorre por trás? Sim. Então, ele teve que resolver a dor da história dele para conseguir fazer essa cura no corpo. E veja, essa perda do filho trouxe para a humanidade um ganho. Então são coisas que... Sim. É uma outra forma de ver, de interpretar as situações da vida, né? Né? Algo que doeu muito para ele, levou a ele a fazer buscas, porque doeu tanto que gerou uma situação no corpo dele e da esposa. Exatamente. E aí, esses 40 mil casos, o que ele fez? Ele fez um mapeamento.
Então, quando a gente estuda a medicina germânica, a gente estuda qual o sintoma, mas emocional, né? O que essa doença está querendo dizer? É algo que você está se sentindo impotente, desvalorizado? É alguma angústia interna? Mais pro lado, você perguntou antes sobre a rinite. Alguma coisa que está realmente dentro de mim, que eu gostaria, sabe, que me gera uma ira, né? Mas a ira não é contra o outro. A gente até traz no mundo externo. O que está me causando isso? É o trabalho? É um relacionamento? O que é que está me gerando esse sintoma? Esse atrito externo, mas que ele vem se espelhar no sintoma. Então, todos esses sintomas que a gente tem de rinite, de sinusite, eles têm por trás esse conflito de eu preciso resolver algo não está equalizado, né? E aí gera esse conflito interno que vem através do corpo. E você pode perceber como as crianças têm muito, gripam facilmente, porque pensa bem, uma criança, ela está sempre sendo colocada em situações novas, né? E ela não tem essa maturidade. Sim. Essa maturidade. Às vezes é até assim, a criança vai com os pais numa festa de aniversário, de adultos, digamos, né? Lá as pessoas pegam no colo, as pessoas chegam perto e elas se colocam nesse estado mais sensível. E aí a criança, ela tem esse sintoma. E aí a gente diz, não, pegou frio, foi o tempo. Então, essas explicações que a gente vem dando ao longo da vida, enfim, né, é o tempo, é o que comeu, isso tudo é secundário. Por exemplo, se você vai me oferecer agora um bolo aqui, mas por trás existe um sentimento, digamos que eu estivesse aqui com você e me sentisse desvalorizada, alguma situação interna, emocional, talvez esse bolo não me caia bem. E a gente diz, comi o pastelzinho, comi a friturinha, mas não é a friturinha, é o que tinha por trás do emocional naquela situação. É do emocional da própria pessoa, Mara, que está comendo, por exemplo, ou é do emocional de quem está oferecendo ou de quem fez? É a situação. É a situação. É a situação. Digamos, nós estamos numa mesa de jantar numa pizzaria e aí estão servindo pizza calabresa. E aí tem uma mãe com um filho, ou talvez a nora, a sogra, e algo é dito que fica, sabe, meio embrulhado. Aí você vai para casa e você começa a sentir, aquela calabresa não me caiu bem. Mas foi a situação. Foi a situação emocional que não digeriu. Ah, tá. Faz sentido. Às vezes até se você almoçou, jantou com uma situação que você estava chateado, não foi nem aconteceu na mesa. E aí gerou desconfortos intestinais, vamos dizer assim, gases, gerou. E a gente acha que a comida não é porque teve algo que que a pessoa não estava digerindo emocionalmente. Ou estava realmente tendo que fazer uma força para digerir aquilo, né? Que usar a energia para digerir. Exatamente. Quando você diz não estou digerindo, pode ser uma conta, um trabalho na empresa, no trabalho da profissão da pessoa. Eu não estou digerindo algo está trancado. Às vezes você quer falar algo para alguém e fica travado, né? E aí vem uma amidalite, uma dor assim, está travado, está trancado. Não posso falar ainda para a pessoa, por exemplo, né? Isso. Agora, trazendo essa questão também aí, né, de a vida não para de acontecer. Não. Né? As pessoas são expostas a ofensas, a realidades que não é o que a gente gostaria em algumas situações, muitas vezes, e tem que lidar com isso. E aí o povo vive doente. Meu Deus do céu, como é que faz? Porque aí, para não ser atacado com essa dor, por exemplo, né? Me perdoa a pergunta simples assim mesmo, tá? Sim. Mas assim, ó, as coisas vão acontecendo, né? Claro que com autoconhecimento, com terapia, tu vai mudando com aquilo que te feria no passado. Tu já consegue digerir melhor, não te fere mais hoje, tu consegue lidar com aquilo melhor, né?
Mas o que a gente faz? Aí que está, a gente não pode se separar deste mundo externo, né? Mas lembra que eu falei, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a se valorizar, a gente começa a se entender, eu começo a entender que, de repente, alguém falou alguma coisa e isso não tem a ver comigo exatamente, tem a ver com uma situação do trabalho, digamos. Né? E os relacionamentos, digamos, relacionamentos mais íntimos. O que eleva um relacionamento mais íntimo é a conversa livre, franca, né? De você não ficar remoendo. Então, tem um caso bem bacana. Esse caso não fui eu que atendi, mas eu lembrei agora de uma pessoa que foi tratar, ela não conseguia, ela adorava banana e de repente ela começou a perceber que a banana fazia mal. Aí, fazendo o caminho de volta, ela se deu conta que um dia ela estava esperando o cônjuge para uma conversa difícil e ela foi comendo bananas. E aí, quando ela se deu conta, a banana causava essa indigestão, digamos. Você vê que não é a indigestão da fruta, é aquilo que acompanhou e que o cérebro mapeia e diz, ó, aí tem um desconforto. Então, não é o alimento, é o que permeia a história dos indivíduos que está por trás dos alimentos. E aí, o que se faz para mudar esses casos? Aí a gente vai para o autoconhecimento. Então, na verdade, por que a gente tem tanta farmacologia, digamos assim, né? A cada esquina, numa própria quadra, às vezes nós temos 2 farmácias, né? Porque a gente vai para a solução mais rápida. Então, normalmente a gente não procura um terapeuta para tratar um resfriado, alguma coisa mais leve, né? Porque isso é uma intercorrência natural. É uma intercorrência natural do nosso dia a dia. Porém, naqueles casos mais sérios, tem muita gente aí podendo olhar para coisas da sua vida, para episódios da sua vida, que a pessoa, além de ter o benefício do corpo físico, no caso da doença física, ela vai ter um conhecimento de si, uma valorização de si. E por que eu estou trazendo essa história? Então, se a gente vai ver, a gente é permeado de histórias de conflitos em casa, de conflitos no trabalho, de conflitos com pessoas que a gente mais ama. Aí estão, às vezes, os conflitos mais... não vou dizer pesados, mas os conflitos que realmente mais precisam... agudos, né? Que a gente precisa um outro olhar realmente, né? Para esses conflitos. Que são as pessoas mais próximas. Mais próximas, né? Não tem como você trocar de filho, né? Não tem. Você tem que aprender como lidar com aquilo, né? Podemos olhar então para a medicina de forma prática. Vamos olhar. Câncer. O câncer. Então, provavelmente, você e as pessoas que nos ouvem já ouviram falar. O câncer é uma mágoa muito profunda, né? Já ouviu falar sobre isso? Sim. Então, quando a gente vai tratar um câncer, a gente busca toda a história da pessoa. Por isso que a medicina germânica, ela olha para aquilo que vai mudar a configuração interna do ser humano. E nessa busca, a gente vai voltando o caminho da pessoa, né? Fazendo a trajetória e procurando, porque um câncer, ele tem o fator que deu desencadeante e aquele que depois deu o que deu origem e depois aquilo que foi desencadeando. Então, a gente faz esse caminho de volta para encontrar esses pontos na caminhada da pessoa. Tal idade, tal contexto aconteceu isso. Ficou uma marca aí. Aí a gente anda na história da pessoa mais alguns anos e encontra outro episódio. E esses episódios, eles vão se consolidando até que o corpo precisa mostrar através dessa doença. Então, o câncer, ele é uma proliferação celular. Então, veja bem, vamos pegar a história do Dr. Hammer. Quando ele teve o câncer na próstata, e, enfim, ele e a esposa, era assim, ó, o meu filho foi... eu perdi o meu filho. Aí o organismo entende, vamos dar conta disso, aí começa a proliferação celular, digamos assim, para encontrar o equilíbrio dentro dele. Eu posso ser pai de novo. Agora, ele não vai ser pai no mundo físico, ele vai ser pai de uma nova medicina. Então, você entende que dentro de nós
A configuração, ela é simbólica. O perigo do lado de fora, às vezes é palpável, uma conta, algo que eu tenho que resolver na minha empresa, no meu trabalho, no meu relacionamento. Mas internamente é uma configuração simbólica. Uau. E doenças das articulações, por exemplo? Doenças das articulações. Então, vamos pensar articulações, qualquer uma. Pulso, cotovelo, joelho. E aí, já vou chamar atenção também para essa questão. Na academia, eu observo todo dia alguém dizendo, estou com dor no meu joelho, não posso fazer tal exercício. Ou forcei, ou não posso, né, não posso fazer, não posso forçar. E se a gente fizer o caminho de volta agora pela medicina germânica, por trás de cada articulação tem um sentimento de impotência ou de desvalorização. Claro que aí eu vou procurar na história da pessoa. Pensa bem, uma pessoa que precisa do pulso para escrever, ou digitar ou escrever, tá? E ela, de repente, sente dentro dela que o trabalho dela não está, ela não está atingindo aquilo que ela gostaria, ok? O que o corpo diz? O corpo é inteligentíssimo, gente. O corpo diz, vamos dar menos potência para esse músculo, que daí ela vai parar com isso, ela vai buscar outro caminho. Às vezes não é trocar de profissão, deixa eu olhar por trás dessa tendinite, por exemplo, o que é que tem? É impressionante, né? Uhum. É impressionante. E isso acontece a mesma coisa com os joelhos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que me relatou a dor do joelho e realmente ela estava no fogo cruzado de duas pessoas que estavam... Ela trabalhava num espaço onde tinha a mãe, que era a dona do trabalho, a filha, as duas degladiavam e ela estava no meio. E o que ela sentia? Eu não posso tomar nem a posição de uma e nem a posição da outra. E aí começa a doer o joelho. Para ela não se movimentar. Para ela não se movimentar. E aí ela cai, tropeça, né? E tem aí uma luxação e tal, e fica em casa algumas semanas. Ou seja, o corpo, ele busca um jeito, uma forma, ou para te trazer o recado, ou para te segurar, digamos assim, até que as coisas se resolvam. É como se você pedisse um tempo. Deixa eu parar um tempo aqui para ver ou se as coisas se resolvem ou se eu consigo lidar melhor com o que está acontecendo. Então, não é mágico, mas é magnífico, né? Uau! E isso começou com esse doutor, para entender o que essa doença, o que essa situação está querendo me dizer que eu não estou percebendo. Isso. E hoje em dia, as terapias holísticas, gente, porque eu não estou dizendo que a medicina germânica é a única. Nós estamos no momento em que as alternativas, né, as terapias alternativas estão em alta. Por quê? Porque eu trabalho pela medicina germânica, uma outra pessoa trabalha por outra via, mas são sempre essas vias subjetivas, onde a gente resolve a questão externa e a interna. E na interna a gente tem possibilidade de se ver como uma nova pessoa. Aí que está o grande benefício, né? E agora, estômago e gastrite? Também. O que nós não estamos conseguindo colocar para fora ou engolindo sapos, sabe? Sabe quando a gente diz, estou engolindo sapos? Teve que engolir um sapão, por exemplo. Sapão. E aí, claro, quanto mais isso se repete, mais agrava no teu sistema, né? Se é um episódio, é aquilo que eu falei antes, é alguma coisa que eu comi e não me caiu bem. Agora, se isso persiste, né? Então, por que eu fui buscar a medicina germânica, né? Exatamente porque eu era professora, eu sempre fui professora, eu sempre trabalhei com educação. Mas aí teve um momento da minha vida, da minha trajetória, que eu estava infeliz no casamento, eu adorava o que eu fazia. Eu sempre gostei de trabalhar na época com crianças, adolescentes, mas as situações, né, na minha vida pessoal e tal, não estavam a contento, digamos assim, né? E aí eu comecei a adoecer. Aí eu tive síndrome do pânico, eu tive uma depressão, e aí eu fui eu ia para uma transfusão sanguínea, na verdade, né? Então,
o meu sistema interno, que é o sangue, né? O sangue é vida, é família, são laços afetivos. Veja como o nosso corpo conversa conosco, né? E aí eu estava indo para uma transfusão sanguínea quando eu pensei, não, deve ter alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Claro que eu fiz o tratamento daí, né? Sim. Mas aí foi aí que eu entrei na medicina germânica. Aí eu comecei a procurar, e quando a gente procura, algo vem para, né? E aí eu cheguei nesse conhecimento. Aí fui estudar medicina germânica, depois fui estudar neurociência. Claro, aí sempre para trazer mais conhecimento. Por quê? Porque quando eu vou buscar a história da pessoa, eu estou falando e dando exemplos muito simples, né, gente? Mas às vezes para encontrar, por exemplo, a causa de um câncer, a gente tem que ir profundo nessa história da pessoa, né? Então, exatamente isso. Eu fui estudar neurociência também para ajudar a chegar nesse local local interno que eu digo, né? Neste local interno onde realmente a gente devolve para a pessoa o entendimento. Então, tudo que aparece no corpo, o corpo não é nosso inimigo, né? O corpo, ele é um grande mensageiro. E aí vem as doenças autoimunes. Quando se fala que não é nosso inimigo, mas as doenças autoimunes. E aí você procura na internet o que é uma doença autoimune. É o seu próprio organismo, tipo, lutando contra você, brigando com você. Você vê como isso é controverso. É controverso? Controverso. Agora, digamos assim, Miriane, você tentou uma vez algo muito importante que precisou muito de você e não deu certo. Aí você tenta de novo e não dá certo de novo. E aí, várias situações, né, na tua vida, né? Aí chega um momento que o próprio organismo diz, vamos enfraquecer todo esse sistema porque ela está indo com muita sede, né? Ela está indo resolver, ela está indo em busca de muitas coisas, né? E ela não está dando conta, ela está tendo muitos reveses, né? Como a gente diz, né? E aí vem essas doenças autoimunes. Então, nunca é o corpo, porque o corpo ele não é seu inimigo. Ele não estaria lutando contra você. Ele nunca está. Mas ele busca formas de te preservar. Aí parece uma contradição. Não, mas ele não está me preservando. A doença autoimune, ela vem com toda a força, né? Então, o lúpus, por exemplo, o lúpus, ele enfraquece. Ele pode dar no pulmão, no coração, numa articulação, né? Mas isso é dentro da história da vida da pessoa que a gente vai encontrar o que é que ela estava tentando fazer e ela sentiu que não era para ela, ou que se sentiu impotente, ou se sentiu desvalorizada, ou não conseguiu chegar num bom termo naquilo que ela queria, né? E isso, repetidas vezes, vai trazer essa resposta do corpo para a gente olhar de forma diferente. Então, o que a gente vai fazer neste caminho de volta, né? De novo, eu estou falando aqui de forma bem simples. A gente, nesse caminho de volta, vai restabelecer realmente o valor, a capacidade dessa pessoa. Explicar para o corpo que ela é capaz de tentar novamente, ou de tentar de outra maneira. Aí tem as técnicas, realmente tem as técnicas. Eu estou mostrando uma pontinha do iceberg, né? Aí tem técnicas. As técnicas para... Porque, né, você quer seguir, por que o corpo tá, né? Sim, aí tem todas as técnicas da própria medicina germânica. No que o corpo tá validando esse comportamento, vamos dizer assim, esse sintoma, né? E você falou uma palavra que o Dr. Hammer fala. A doença, na medicina germânica, a gente não fala de doença. A gente fala nessa palavrinha que você falou. É um comportamento que o corpo adota. Olha só, não existe a palavra doença na medicina germânica. Existe o comportamento que o corpo adota para equacionar algo momentâneo, que se você não equaciona do lado de fora, isso permanece para que realmente você busque. Então, qual seria o sentido da vida, não é, Miriam? Nós não nos desenvolvermos. Então, a nossa alma, como eu digo, a nossa alma sempre busca nos dar uma pista para que a gente se desenvolva, para que a gente tenha conexões verdadeiras, para que a gente prospere na vida aqui do lado de fora. Que é esse trabalho que você faz. Olha o que você irradia. E aí a gente pode ir para um outro sentido também. A questão
da energia, né? Que muitas pessoas falam. Olha a energia que você coloca. Porque aqui tem uma outra dica bem importante. O corpo físico, a gente sabe que tem que cuidar com alimentação e com exercício físico. É um corpo. Sim. É como se nós fôssemos uma estrela. Vamos pegar assim? O centro da estrela é o nosso potencial. Aí vamos pegar uma estrela de 6 pontas. Nós temos o corpo físico, é uma pontinha. A gente cuida com alimentação, exercícios físicos. Aí a gente tem o corpo mental, que é isso que a gente traz. Vamos entender o que é que está por trás? Aí nós temos o corpo emocional, que é esse também. Aí nós temos um outro corpo. Então, corpo físico, corpo mental, corpo emocional, o corpo da frequência. Corpo da frequência. Da frequência. Existem pessoas e terapeutas que só trabalham frequência. O que nós vamos fazer para elevar a frequência? Mas tu entende que tudo isso, as pontas dessa estrela, ela vai potencializar o quê? Você como um todo. O seu brilho, digamos assim. Olha que bonito que é. Que bonito. É bonito, né? E temos mais corpos, temos vários aí. Uau, gente. Nossa, que legal. E aí que fala, eleva a frequência e a pessoa parece que ter sorte em tudo. Não como mágica, mas vamos trazer dessa forma, assim, né? Ai, não sei o que aconteceu, começou tudo a dar certo. Tudo dá certo, tá equalizando, não é? Uau, nossa, que legal. Frequência, emoções, o lado de fora, como você enxerga a vida, as oportunidades, as pessoas, as conexões. Então, esse exemplo da estrela, ele é muito isso. É como se nós precisássemos ajustar todas as pontas, as arestas, não sei se dá para dizer assim, para que realmente o nosso potencial livre desabroche. Uau! E é incrível quando começa a desabrochar e essa autoconfiança, né? Que vai trazendo para fora. Engraçado é que quanto mais você confia em ti, mais o corpo também percebe que você confia em ti, né? E as coisas realmente vão começando a surgir, a se encaixar, acontecendo, vem da onde você menos imagina. E aí nós falamos sobre autoimunes, e quem não tem nenhum tipo de sintoma físico, né? Essas pessoas podem utilizar a sua terapia de que forma, né? O autoconhecimento antes que chegue ao corpo, ou como pode ajudar as pessoas de modo geral, né? Porque tem pessoas que aparentemente são muito fortes, né? Sim. Não tem sintoma físico, mas também quando acontece alguma coisa é meio súbito, né? Isso... tem o desgaste natural do corpo físico, né? Que nós falamos agora, existe um corpo físico, existe uma matéria, né? Então, mas as pessoas, eu costumo dizer, né, que a pessoa que entende que já pode cuidar do seu interior, ela está ganhando aquilo que nós falamos antes. Se a gente cuida do corpo físico, cuidando da alimentação e fazendo um exercício físico, por que a gente não vai cuidar da outra portinha da nossa casa, né, do outro cômodo da nossa casa, que é o corpo emocional? Então, a minha terapia... inclusive no meu Instagram, não está escrito lá medicina germânica, porque poucas pessoas conhecem. Está escrito lá como cuidar do corpo sem medicação, entendendo os recados da alma. Então, a pessoa às vezes vem a mim por uma angústia, quero resolver uma questão com meu filho, uma questão familiar, uma angústia, um vazio. Às vezes a pessoa chega procurando por isso. Então, como eu disse, a medicina germânica é uma das ferramentas, mas eu estudei, né, neurociência, enfim, tem outras ferramentas para justamente trazer esse valor interno, digamos assim. Esse valor interno. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, que pena, né, porque a gente quer saber mais e mais. Eu vou ter a sorte de seguir conversando com a Mara, mas você quer saber mais? Qual que é o seu Instagram? É Mara Beltrame _. Lá você vai acompanhar todo o conteúdo dela e também lá você pode chamar ela também, né, para suas dúvidas, para agendar, né, fazer os seus agendamentos também, tudo lá direto lá no Instagram dela. E eu vejo você aqui no próximo Café com Multiplicação de Negócios.